Salve, salve galera, saúde e paz para todos nós sobreviventes a essa pandemia. Falo sempre isso porque é uma verdade, eu acredito nisso. Né? Falta tão pouco, né, perto do que a situação que estávamos, né, há meses, né, no ano passado principalmente. Tá? Então você que está chegando hoje, quero te agradecer. Aqui embaixo está escrito inscrever-se em letras garrafais, letras vermelhas, dá essa força para mim aí. Tá? É sempre importante novos inscritos no canal. Você que já está há mais tempo, só tenho te agradecer. Não esquece, vai dar o like aí. Soma é muito positivo. Né? Aquela filosofia que eu uso, capoeira forte é capoeira unida. Eu acredito. A capoeira só vai ser forte quando o capoeirista estiver unido. E o capoeirista só é forte se a capoeira estiver unida. É um binônimo que eu acredito que, se você parar para pensar, tem tudo a ver. Tá? Hoje nós vamos falar sobre tempo, né? Vamos falar sobre igualdade e equidade no âmbito da capoeira. Né? Palavras que às vezes para muita gente soa parecido, tem um sentido muito próximo, mas são coisas diferentes para a gente poder entender, tá bom? Então quero agradecer a todos, vamos para o vídeo de hoje, tá bom? Quero só fazer uma correção. No vídeo passado, eu fiz uma referência ao meu amigo, meu grande parceiro aí, que volta e meia me tira algumas dúvidas, que é o contramestre Aguiar, né? E falei também do nome do mestre dele, o mestre Mentirinha. No vídeo eu falei que eles faziam parte do grupo Terra Firme, mas na verdade é grupo Terra do Rio de Janeiro, mestre Mentirinha contra mestre Aguiar. Agradeço ao mestre Sagatti que me fez essa observação, que é muito importante. Por isso que eu falo, os comentários estão sempre abertos. Tá bom, galera? Vamos embora pro vídeo? Vamos trabalhar? Então, galera, equidade e igualdade na capoeira. Né? O tempo, eu já falei em outros vídeos, a gente parar para pensar, o tempo ele é relativo. Mas as horas no relógio não. Por exemplo, agora são 6h20 da manhã, né, dessa terça-feira nublada aqui no Rio de Janeiro. O sol está querendo aparecer, né? Mas certamente você que está em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, qualquer outro estado do Rio de Janeiro, ou até fora do Brasil, que eu tenho essa satisfação, tem algumas pessoas que fazem parte aqui do canal que não estão no Brasil, né? E eu quero mandar um abraço para todo mundo, independente do local onde vocês estejam. Então, o tempo ele é relativo. Mas no caso, quando a gente fala o tempo da capoeira, tem muita gente que fala assim, fulano é mestre? Pegou, mas não estava no tempo. E Beltrano já é instrutor? Pô, o cara começou depois de mim, eu ainda sou monitor. Ou falar, eu sou contramestre, o cara já saiu mestre? Pegou antes do tempo. O tempo, na capoeira, ele também é relativo. Porque vai muito do que você produz, de como você caminha na tua estrada. Né? Eu conheço pessoas que saíram mestre antes de mim. E eu peguei professor antes dessas pessoas. Né? Assim como eu sei que eu peguei mestrando na época antes das pessoas, e quando eu fui ver, a pessoa já tinha saído mestre. Mas isso é muito relativo, varia de grupo. Até porque, eu sempre falo isso, nós não temos um órgão representativo que pudesse ou possa vir a nos representar nesse sentido. E até cobrar. Se você pegar na regulamentação de 1972, aonde fala sobre a capoeira, sobre o sistema de graduação, você vai ver que ali não diz, só diz as graduações. Eu estou falando do sistema de regulamentação da capoeira de 1972, aquela inspiração que grande mestre Mendonça teve. A dos cordéis, inspirado nas cores da bandeira do Brasil. Tem muita gente que fala que tinha a ver com a ditadura, eu também acredito, nós vivíamos na época da ditadura, em 72. Então o que acontece? Ali não vem dizendo na regulamentação que o cara pega verde, aí ele tem que ficar tanto tempo para poder pegar o verde e amarelo. Ou o cara pega instrutor, tem que ficar tanto tempo para poder pegar professor. O que a gente tem que eu acho que é quase uma unanimidade nos grupos, é o que se refere a mestre.
O cara pega mestre grau 1, igual a minha graduação, que na verdade não é uma graduação, de mestre é título, graduação é monitor, instrutor, professor, contramestre ou mestrando. Ah, o meu Scans dando sinal aí. Então o que acontece? Ele só vai trocar para o segundo grau 10 anos depois. E eu fiz uma enquete nos grupos, né? E nessa enquete nós tivemos alguma participação que foi muito importante, e eu pedi autorização para essas pessoas e vou trazer para vocês aqui o que de algumas pessoas, não todos, senão o tempo ia embora, né? A pergunta que eu fiz foi a seguinte: eu quero agradecer a todo mundo que participou, né, que ajudou, que colaborou, né, que deu as suas devidas falas para esse trabalho ser desenvolvido. Então, o texto foi o seguinte: estou buscando junto aos amigos e amigas o ponto de vista quanto ao tema capoeira e o tempo. Sabemos que existe uma máxima que da troca do grau de mestre deve ser respeitado no mínimo 10 anos de grau em grau, ou seja, pegou branco-verde ou pegou o primeiro grau de mestre, só vai pegar o segundo grau de mestre 10 anos depois. O terceiro grau de mestre 20 anos depois, isso do primeiro grau. Aí eu pergunto, por que essa regra é tão importante e aonde está determinada? Aonde vem dizendo que, ó, para pegar o primeiro grau de mestre, para pegar o segundo grau de mestre tem que passar 10 anos. Eu não achei, eu fiz uma pesquisa e não achei em lugar nenhum por que tem que passar tanto tempo. Não estou questionando, o mestre está falando isso porque ele já quer sair segundo grau de mestre. Gente, eu nunca, quando eu comecei capoeira, comecei com quase 22 anos de idade, eu nunca pensei em chegar a mestre. Então, para mim, agora é só maturar o meu conhecimento dentro da capoeira. Tá? E acredito que muita gente também pensa assim. Bom, vamos lá então, as participações. O contramestre Índio, ele deu esta resposta aqui, ó. Na visão dele, a gente tem que respeitar. É imperativo o contraditório, a gente tem que respeitar o que as pessoas pensam, mesmo que a gente não concorde. Ele diz o seguinte: isso é regra de grupo para grupo. No meu ponto de vista, mestre é mestre. Assim como acho hipocrisia exigir 30 anos da vida de uma pessoa para formá-la mestre. Quando a maioria dos que hoje exigem isso não tinha esse tempo que está na pauta para serem formados a mestre. Não é o tempo que faz o mestre, mas sim o que ele faz com o tempo. Sensacional! Lembra que eu falei o tempo é relativo, mas as horas não? Por exemplo, meu dia hoje vai ser longo, mas certamente o quanto que eu vou investir no meu tempo é totalmente diferente do que você vai investir no seu. Quando for 10 horas da manhã, eu vou estar fazendo uma determinada coisa que pode durar 2 horas. Você vai estar fazendo uma outra coisa que pode durar mais horas. Então o tempo ele é relativo. Como eu invisto o meu tempo, ele é relativo. Mas as horas não. O dia continua tendo 24 horas. A hora continua tendo 60 minutos. O minuto continua tendo 60 segundos e assim sucessivamente, independente das pessoas. Mas o que a gente faz com essas horas é que é diferente. Então essa foi a participação do contramestre Índio e eu concordo com ele. Agora, quando ele coloca aqui, varia de grupo para grupo, no que se refere a mestre, eu acho que não. Eu não conheço outro grupo, eu não conheço nenhum grupo, eu, Gandhi falando, que você troque de um grau de mestre para outro grau de mestre com menos de 10 anos. Se você tiver aí e conhecer, ou o teu grupo fizer parte, coloca nos comentários aí, né? Conhecimento é sempre bom. Então vamos lá. A participação do mestre Brizola, do Rio de Janeiro, um abraço aí, ó. O mestre Brizola também deu a sua contribuição. Ele colocou a seguinte: acredito que esta foi uma convenção criada no dito primeiro sistema de graduação. Hoje, o grau parece
que virou uma nova graduação. E não é. O sistema diz até 10 anos e muitos pagam taxa a este ou aquele mestre para trocar de grau. Isso é verdade. Conheço que quando você vai trocar de um grau para o outro, você paga. Com a nova graduação, mestre é corda ou cordel branco e nada mais. Eu ignoro o grau, sou mestre branco e ponto. Se quiser saber o meu tempo, basta perguntar que eu respondo, pois não minto. Se duvidar, mostro o meu certificado. Simples assim. Somos mestres e não grau. Na verdade, é tudo vaidade. Eu concordo. O mestre Mendonça, que foi a pessoa que teve a inspiração para criar os cordéis, né, baseado na filosofia da trilogia, que o mundo é todo três, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, né? As Três Marias, os três poderes, a Santa Trindade, e ele fez o cordel, 9 fios, 3 de cada cores, trançado de 3 em 3, né? Então existe toda uma cabalística por trás do cordel, né? Tem gente que não faz a capoeira e nem tem essa noção. E ele, mestre Mendonça mesmo, nunca usou cordel. Olha que coisa interessante. Eu, nas minhas pesquisas, nos meus guardados, eu não tenho um registro, uma foto de mestre Mendonça devidamente uniformizado, com a calça e o cordelzinho. Se alguém tiver e puder mostrar, nós agradecemos. Tá? Então vamos lá. O graduado Garça mandou a seguinte resposta ou comentário em cima dessa pergunta que eu tinha feito, né? O porquê dessa regra tão importante, aonde ela está determinada, que mestre tem que ser de 10 em 10 dias. Ele botou assim: mestre, se for para seguir este modelo ou sistema, hoje já não se segue mais, cada grupo faz da sua maneira. O cara sai de um grupo, um exemplo, sai do grupo do senhor, ele sai professor, aí faz um evento, um batizado, mesmo pequeno, e já sai graduado a mestre. Não chega a 10 anos e já se gradua a grão-mestre. Bom, eu não conheço ninguém que tenha feito uma aberração dessa na capoeira, mas também não vou dizer que não exista. Sabe por quê? Porque o capoeirista, o mundo, o universo da capoeira, o âmbito da capoeira, ele cada vez mais nos surpreende. Aparece cada coisa, e eu não poderia deixar de usar esse exemplo, que é o Robertinho da Federação do Rio de Janeiro, que foi graduado a mestre sem nunca ter sido contramestre. Um outro companheiro aqui, que eu não tenho ele salvo no meu contato, DDD é 11, o final é 0168, o nome dele ali vem escrito supletivo EAD Teologia. Ele mandou o seguinte, eu não sei se é mestre, é professor, mas independe. Para mim, quem sabe da graduação dos seus discípulos de capoeira é o próprio professor ou mestre. Ele que avalia seu estilo, a arte, luta, defesa. A capoeira sempre foi livre. Nem as correntes da escravidão, o preconceito dos próprios negros, conseguiam acabar com ela. Preconceito dos próprios negros ficou meio complicado de entender, mas vamos lá. Preconceito dos negros? Ele pergunta. Sim, ele responde. Quando consegui me matricular em uma academia de capoeira nos anos 80, ele diz aqui, Guerreiros de Palmares, tinha aproximadamente uns 300 alunos. Era uma febre. Todos brancos japonês, mas negro, uns 15. Eu pensava, eles não valorizam a sua história. Zona Leste, Guaianazes. Então, na minha opinião, cada um tem seu jeito, estilo de roupa, cor, graduação, e deve ser respeitada. Assim, eu respeito a opinião desse camarada aqui que eu botei, né? DDD 11 947 440168, vem escrito supletivo EAD.
Mas a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que começar a entender o nosso papel e a nossa responsabilidade enquanto capoeirista. Porque depois a gente reclama, a capoeira é bagunçada, mas se a gente pensar que cada grupo é um grupo e tem as suas próprias regras, mas tem que ter uma máxima de regra que sirva para todo mundo. Não é prender a capoeira, gessar a capoeira, mas é uma coisa que, tipo assim, ó, até aqui todo mundo tem liberdade de ação. Bacana, isso é importante. Mas isso aqui não pode. Porque não existe um livrinho de regra, ó, capoeira tem que fazer assim. Se o cara gingar, tu tem que gingar. Se o cara der uma meia-lua, você esquiva. Se o cara der uma benção, você... Não tem isso. Capoeira é pergunta e resposta. Agora, o que nós temos que entender é que nós precisamos delimitar algumas coisas, porque senão fica muito largado. E está muito largado. Tá? Ainda seguindo das respostas, ouçam aí, mestre Vila Velha, Rio de Janeiro. Um abraço, mestrão, obrigado pela participação. Salve, salve, bom dia, mestre. Bom dia a todos da paz. Vou deixar um pitaco aqui. Eu, particularmente, mestre Vila Velha, não comungo muito disso aí não acho muito legal não. Mestre é mestre, entendeu? Se é velho, se é novo, porque o argumento que eu ouvi uma vez de um mestre que justificando esses graus era para separar um mestre mais velho do novo, entendeu? O áudio está meio baixo, mas ele basicamente fala que, na opinião dele, mestre é mestre. E uma justificativa que ele ouviu para isso há um tempo atrás é que os graus é para separar os mestres mais antigos dos mestres mais novos. Que no grupo dele só tem um sistema de graduação e ponto final. Eu comungo do pensamento do mestre Vila Velha do Rio de Janeiro na seguinte parte. Quando tu vai no evento, que o cara vai apresentar você, ele não fala assim, ó, vou apresentar agora os mestres de grau 2. Mestre, grau 2, fulano de tal. Mestre, grau 2, beltrano de tal. Agora os mestres de primeiro grau. Mestre em primeiro grau, Gandhi. Mestre em primeiro grau, fulano. Não tem esse tipo de apresentação. É óbvio, a gente sabe quem é mais antigo por conviver, a gente sabe quem é mais novo. Então a gente apresenta os caras que são mais antigos. Não é questão de cabelo branco, porque eu tenho cabelo branco e não sou um garotão. Mas não é isso. Tá? Então, gente, agora você, Gandhi, responda você a esta sua pergunta, né? O porquê disso. Como eu falei, eu fiz a pesquisa e não encontrei nada que direcione ou que determine isso. Aí eu pergunto para vocês, existe igualdade e equidade na capoeira neste sentido? Porque assim, se você parar para pensar, o que a gente vê muito na capoeira, pessoas que têm valores e pessoas que têm preço. Quando o mestre se sujeita a graduar um cara ou a dar um título para ele, sendo ele capoeirista ou não, fora do tempo da capoeira, fora do tempo deste determinado indivíduo, ele está cuspindo na própria história, porque as pessoas vão no evento. O mais incrível é isso, as pessoas vão no evento, as pessoas comem, as pessoas bebem, as pessoas tocam o instrumento na roda na hora que o cara está jogando e depois saem dali falando. Que é uma coisa também absurda. Porque, um exemplo, eu vou numa formatura de um camarada, o cara vai pegar mestre. Se eu não concordo, eu saio na hora, eu vou embora na hora. Se eu vou dar uma desculpa ou vou ser sincero, aí é uma outra situação. Mas eu não vou ficar ali, nem olhando o jogo. Sabe por quê? Porque se eu ficar na roda, tocando instrumento, ou se eu for jogar com o cara, ou se eu ficar só olhando, eu estou dando aval, concordando com aquilo que está acontecendo. E o que acontece? Depois eu não posso falar. Um exemplo. Fulano, Beltrano, Ciclano foram na minha formatura, que agora dia 13 completei 6 anos.
O cara tava na roda? Tava. O cara tocou instrumento? Não. Jogou, não jogou, ficou só olhando. Ele não pode falar. Ah, eu não considero um grande mestre. Tu tava no meu evento? Tava. Ficou até o fim, ficou. Comeu, bebeu? Ah, então cala a boca, porra. Não pode falar nada. Você ratificou o evento. Ratificou. Então, quando sou eu que acontece isso, como já aconteceu no determinado evento que eu tive, que eu vi que ia ter aquela formatura, eu, ó, meti o pé. Simples e fácil. Eu acredito que a capoeira nos falte isso, um grupo, um órgão representativo. Eu já falei isso várias vezes. Não tem. Tirando a Previcap, que ajuda muito a capoeira, não tem. E quando eu digo que a capoeira forte é a capoeira unida, eu vou dar um exemplo para vocês de um documento aqui que faz parte do acervo da nossa biblioteca Baluarte da Capoeira. É um documento, está assinado por vários mestres. Ó, atrás também tem assinatura de vários mestres, inclusive a minha assinatura. Aqui. Segunda assinatura aqui. Esse documento foi emitido pelo Terra Firme. Tá? Nós, mestres e representantes de grupos de capoeira do Estado de Janeiro, apoiamos a iniciativa da Associação de Capoeira Terra Firme em homenagear o graduado militar Luiz José de Souza. Aí vem o RG dele. Mestre de capoeira, Peito Ralado ou Luiz Malhado. Aí isso aqui foi uma homenagem que foi feita para ele. Foi o grupo Terra Firme que fez. Esse documento é de 1999. Ação integrada. Projetos proativos. Vocês estão vendo? É isso que eu falo. Porra, espirrar é a primeira vez no vídeo. Mas eu vou deixar, porque eu não edito. Ai, meu Deus. Vamos lá. Entre as assinaturas daqui, ó, João Batista, que era do antigo grupo Quilombo Lagoa, Mestre Mentiria, Martins, Bogado, Toro, pessoal da Casa do Engenho, cadê? Vereador Edson Santos, Hulk, Príncipe, eu representando, na época eu era instrutor, representava o Roda Viva, Mestre GG, Mestre Gilberto, Naval, Augusto Garra, Montana, Pirata, Pontapé, Nacional e tantos outros. Quando eu falo que a capoeira precisa se unir é para isso, para esse tipo de atitude. Então, gente, chegando ao fim do nosso vídeo, eu pergunto para você, o que tu tá fazendo? Tá dando o teu melhor? Mas é o melhor teu para a capoeira? Porque um dia nós vamos passar, um dia nós vamos morrer e a capoeira vai ficar. Aí eu te pergunto, tá sendo proativo? Ou você tá naquelas historinhas de que não, a capoeira é minha vida, faço tudo pela capoeira, que não sei o que, a gente vê muito disso, né? Eu vou só fazer aqui mais uma observação para vocês. Mestre Tonhão, DDD 31, eu não tenho ele salvo, ele foi postado isso aqui no grupo Amigos Malandrear. Falando sobre mais ação, né? Mais ação, produzir para capoeira com trabalhos, dando aula, formando novos capoeiristas com qualidade técnica e com propriedades. Para falar dela, correr roda, jogar, se puder, e se não puder, cantar e tocar, mas somar, como pode. Em outras palavras, botar as mãos no chão. Foi um comentário que eu tinha feito sobre mais ação e menos mimimi. O mundo tá chato. O mundo tá chato. A capoeira, ela acaba ficando chata por conta disso. Quando a gente fala assim, o cara tem que ter tempo de capoeira, fazendo uma conta rápida aqui, ó. Educação formal, gente. Criança entra na escola, ela estuda até do 1º ao 9º ano. São 9 anos de ensino.
Depois ela vai fazer o segundo grau. Vamos botar aí que seja 3 anos o segundo grau. 9 com 3, 12. Depois ela faz uma faculdade. Vamos botar uma faculdade que dure 6 anos. Dá 18 anos. O cara termina esses estudos formal com 18 anos de prática e teoria, de fazer estágio, né, botar a mão na massa mesmo. Não estou falando medicina e nem direito. Estou fazendo uma área normal. Eu botei 6 anos na faculdade. Se eu for botar só 3, dá 15 anos de estudos. O cara sai doutor naquela área dele. Aí, o malandro quer questionar quando o cara sai com menos de 20 anos no mestre de capoeira. Não é o meu caso. Eu tinha mais de 20 anos de capoeira. Mas eu estou dando um exemplo. Gente, para muitos capoeira é o que existe no mundo. De verdade. De tudo. Se não existisse a capoeira, a pessoa não seria nada na vida. Mas a gente tem que entender que o mundo vai além. Que o mundo vai além. Então, como o mestre colocou aqui, tem que produzir, cantar, tocar, jogar, formar novos capoeiristas. Cada um dá o do seu melhor para a capoeira. Pelo menos eu penso assim. Cada um dá o que tem de melhor. Se eu sou bom jogador, vou jogar. Se eu sou bom cantador, vou cantar. Porque eu costumo dizer que ela é o celeiro. Nós somos cantores, compositores, artesãos, perfeccionistas, historiadores, sociólogos, professores, filósofos, assistentes sociais. Nós fazemos de tudo um pouco para quem dá aula de capoeira. Só que tem gente que não tem vocação para dar aula de capoeira. E eu sempre falo, a capoeira está funilando. Vai chegar o momento dos profissionais e dos amadores. Quem quer ser profissional de capoeira, né? Quem quer crescer com a capoeira, quem quer deixar o seu nome, né? E quem quer ser só um mero amador praticante de capoeira. Um complementa o outro, um não é mais importante do que o outro. Tá bom, galera? Então esse é o meu pensamento, tá? E falando em tempo, né? Equidade e igualdade, quando tiver essa palavra, equidade, ela vem o seguinte: você pega as pessoas, que ninguém é igual a ninguém, e dá o mesmo tratamento. Porém, você tem que respeitar os limites que a pessoa tem. Se eu sou um mestre de capoeira e vou dar aula, eu tenho que entender que cada aluno, a turma é uma turma, mas cada aluno é um aluno. Então eu tenho que ter equidade. Cobrar igual para todo mundo, mas entender que aquele aluno que consegue fazer determinados movimentos para um lado, com perfeição, e para o outro também, nem todos serão assim. Isso é equidade, né? Tratamento, você respeitando os limites de cada um. Igualdade não. Igualdade é todo mundo igual, independente se você tem 80 ou se você tem 8 anos de idade. Isso é igualdade. A equidade não. Você trata todo mundo igual, mas respeita os seus limites, seja psicológico, seja cognitivo ou afetivo. Tá bom, galera? Quase 30 minutos. Um abraço, obrigado você que ficou até o final aqui, tá? Você que foi pulando o vídeo também. Se você não se inscreveu, não se esqueça, se inscreve aí. Se gostou do vídeo, dá like, tá? Curte, compartilha, compartilhar, tá? Veja o vídeo lá que eu falei sobre a federação, que é uma outra situação de compartilhamento que foi errado, tá bom? E para finalizar, a campanha continua, ó. Campanha sim, vacina boa é vacina sim. Vacina boa é vacina no braço. Um abraço para todos. Eu não sou o dono da razão, mas pelo sim ou pelo não. Essa é a minha opinião. Capoeira forte, mano, é capoeira unida.